Então, pessoal, a nossa aula de hoje a gente vai estudar, começar a falar sobre trabalho de uma força, tá certo? Bem, para a gente iniciar a aula, a gente precisa então entender e saber definir o conceito de trabalho, né? Existem situações em que os corpos em movimento sofrem a ação de forças cuja resultante vetorial varia a cada ponto. Para isso, recorreremos aos conceitos de energia e trabalho. Então, um exemplo, né, dessa situação é a montanha-russa, que eu deixei ilustrado aqui para vocês. A energia associada dos corpos, ela pode variar. E essa variação, ela está associada à ideia de transferir ou transformar energia. E para a gente conseguir medir essa transformação ou transferência de energia, definimos a grandeza trabalho de uma força, que é representada pela letra grega tal, tá certo? Então, a partir disso, a gente entendendo o conceito, né, do que é trabalho, a gente vai começar a entender o trabalho de uma força constante. Nessa figura aqui, pessoal, é aplicada uma força F constante a um corpo que se desloca dessa posição C até a posição D, descrevendo aí uma trajetória retilínea. Então aqui a gente tem esse D, que é o deslocamento vetorial, e aqui a gente tem o ângulo θ, né, que é o ângulo entre F e esse deslocamento aqui. Se a gente pegar essa reta, traçar ela aqui de forma paralela, né, que vai ser a mesma coisa, então a gente tem esse ângulo θ formado entre a força F e esse deslocamento no sentido aí da trajetória, tá certo? Bem, para a gente calcular então o trabalho dessa força constante, né, basta a gente utilizar a seguinte equação: F vezes D vezes o cosseno de θ. Então, por meio dessa expressão, né, tendo a informação da intensidade dessa força, desse deslocamento e o ângulo, a gente consegue calcular o trabalho dessa força F aqui, tá certo? Bem, é importante a gente entender que essa força F, eu transcrevi ela para cá. E dessa forma, a gente pode fazer a decomposição dessa força. Então, o que a gente consegue observar aqui? Ó? Somente a componente Fx da força na direção do movimento vai ser relevante para o cálculo do trabalho. Tá? Então, a gente vai utilizar apenas essa componente aqui, porque ela é que está na direção do movimento. Então, F vezes cosseno de θ representa, né, Fx, né, a intensidade aí da força da componente x, que é na horizontal aí, tá certo? Bem, aqui a gente tem o gráfico dessa força, né? E a gente tem aqui no gráfico o módulo da componente Fx, que é o componente da força F na direção do movimento, em função aqui do deslocamento. Então, a área desse retângulo é numericamente igual ao trabalho. Ou seja, se eu tenho um exercício que eu apresento um gráfico, né, com esse componente Fx aqui pelo deslocamento, se a gente calcular a área, né, a gente consegue também a informação do valor do trabalho exercido pela força, tá certo? Bem, vamos analisar agora a questão desse ângulo θ, né? Porque ele pode ter algumas variações aí. A primeira situação é quando a gente caracteriza como trabalho motor, ou seja, esse ângulo θ aqui formado, ele vai estar entre 0 graus e 90 graus. Né? Então ele tem que ser menor, ele vai vir dessa posição aqui de 0 graus e tem que ser menor que 90 graus e não pode ser igual a 90 graus, tá? Então,
Quando esse ângulo θ ele é nulo ou agudo, né, que a gente caracteriza esse ângulo aqui quando ele está nessa condição, ele é um ângulo agudo, é característico de um trabalho motor. E a força F, ela age na direção que resiste ao movimento. Ou seja, aliás, ela age na direção que favorece, né, o movimento. Por quê? Essa força, se o meu deslocamento é da esquerda para a direita, e essa força F está para cá, ela está a favor do meu movimento, né? Eu vou decompor aqui o Fx, ele vai estar exatamente a favor, favorecendo o meu movimento. Então o valor, né, a magnitude de F vai ser o quê? Positiva, vai ser maior que zero, tá certo? Então a expressão aqui, quando a gente está com o trabalho motor, a gente calcula, né, por meio dessa expressão e esse resultado ele tem que ser maior que zero. Porque o cosseno, né, desse ângulo θ, ele vai estar entre 0 e 1, tá bem? Ó, outro ponto também, outra situação, é o trabalho resistente, né? Que agora sim, essa força F ela vai estar agindo na direção que resiste o movimento. Porque olha só, eu tenho aqui o deslocamento, né? Marcando esse sentido, e eu tenho uma força F marcando uma outra direção aqui, ó, diferente do D. Então aqui ele está resistindo ao movimento. E aqui a gente tem um ângulo θ formado aqui. Esse ângulo ele vai ser maior que 90 graus, tá vendo? Não é igual. E ele vai ser menor ou igual a 180 graus, ou seja, ele pode chegar até aqui, ó. Ele pode ser igual a 180 graus. Então, quando o θ ele é raso, né, exatamente 180 graus, ou obtuso, que é quando ele está entre esses valores aqui, é característico de um trabalho resistente. Então, nessa configuração aqui, o nosso trabalho, né, que é dado por essa expressão, ele vai ser menor que zero, porque o cosseno desse ângulo θ ele vai estar entre menos 1 e 0, tá certo? Então é importante aí a gente entender essas características, né? essas situações. Uma outra situação é o trabalho nulo, ou seja, quando θ é exatamente igual a 90 graus. Ou seja, θ é um ângulo reto, né? Exatamente a 90 graus. E a força ela age na direção perpendicular à direção do vetor deslocamento. Então, F vai ser nulo. Por quê? A nossa expressão não é F para calcular o trabalho, não é F vezes D vezes o cosseno do ângulo. Cosseno de 90 graus, pessoal, que é esse ângulo formado aqui, é igual a zero. Ou seja, nessa situação aqui, quando eu tenho um ângulo de 90 graus, né, o θ é 90 graus, vai representar um trabalho nulo, tá certo? Bem, um outro tópico que a gente vai estudar aqui é o trabalho da força-peso. Vamos supor agora um ponto de massa M e ele se desloca da posição C até a posição D. E vamos considerar que ele está próximo da Terra, né? E possui então, dessa forma, a aceleração da gravidade, que é constante, né? E a partir disso então, a gente pode dizer que a força-peso ela pode ser considerada constante e o seu trabalho vai ser calculado por essa expressão aqui, ó. Peso vezes D vezes cosseno de θ. Ou então, esse trabalho ele pode ser mais ou menos o peso vezes a altura, né? Que é essa altura aqui, que esse ponto está do solo. Então, olha só, o trabalho da força-peso ele independe da trajetória percorrida pelo corpo, e sim depende de h, né, da altura. Ele pode ser positivo ou negativo. Depende da direção e do sentido do movimento em relação à direção e o sentido da força-peso. Se eles estão no mesmo sentido, o trabalho vai ser positivo. Se tiver em sentidos contrários, o trabalho vai ser negativo. Então,
o sinal do trabalho ele depende da orientação do movimento, ou seja, do deslocamento, né, que seria esse aqui, em relação à força-peso. Ou seja, ele vai ser positivo quando o ponto material estiver descendo, negativo quando o ponto material estiver subindo e nulo quando o ponto material se desloca entre pontos do mesmo plano horizontal, porque vai caracterizar aí um ângulo de 90 graus. E o cosseno do ângulo de 90 graus é igual a zero. Por isso que vai ser nulo, tá certo? Então, basicamente, é importante a gente saber que nessa situação aqui, para a gente calcular o trabalho da força-peso, né, a gente tem que levar em consideração a altura, tá certo? E saber avaliar essas questões aqui, se o trabalho ele é positivo ou negativo, de acordo com essas situações aqui que eu apresentei para vocês. Agora, pessoal, a gente vai falar do trabalho de uma força variável. Um exemplo disso é o trabalho da força elástica. Então é o seguinte, à medida que a extremidade da mola ela é deslocada para baixo pela ação da força-peso de um bloco, por exemplo, aqui a gente tem a mola, aqui ela está em seu formato original. Aí a partir do momento que a gente tem um bloco e existe, né, a presença de uma força-peso aqui, este também sofre a ação da força elástica, que é dirigida verticalmente para cima. Então, olha só, aqui quando a gente tem esse bloco aqui, com essa força-peso, a gente percebe que essa mola sofre uma deformação, né? Que é o valor dela deformada menos o comprimento dela original. E aí a gente descobre essa deformação. Aqui fica mais fácil de identificar, ó, um outro bloco maior, portanto ele vai ter uma força-peso aqui maior, e com isso a gente vê que a deformação vai ser esse comprimento aqui, quando essa mola ela é esticada, né, menos o comprimento dela original, né, quando não tem nenhuma força sendo aplicada sobre ela. Então a força elástica, a intensidade dela é calculada por K vezes X, né? X é a deformação elástica sofrida pela mola, que eu acabei de explicar para vocês, e K é uma constante, tá? Então, essa situação aqui representa aí agora o trabalho da força elástica. Como que é isso? Bem, como que a gente vai calcular então o trabalho da força elástica, né? Aqui a gente tem o gráfico X, né, que é a deformação pela força elástica, né, que é o K vezes X. E aí a gente tem, por exemplo, um triângulo formado aqui, ó. Então, o trabalho da força elástica, ela vai ser a área desse triângulo aqui, que é base vezes altura dividido por 2. Quem que é a base? É x. A altura, kx. Então, fica x vezes kx. Vai ficar kx ao quadrado dividido por 2. Essa é a fórmula da área do triângulo. Então, o trabalho, né, da força elástica é dado por mais ou menos kx ao quadrado sobre 2. Então, esse trabalho aqui ele pode ser positivo ou negativo, dependendo da direção e do sentido da força elástica em relação ao sentido da deformação sofrida pela mola. Então, isso que a gente vai ter que avaliar aí para a gente definir se vai ser positivo ou negativo, tá certo? Então, olha só, quando a mola ela é comprimida ou distendida, o que ocorre? Se a distância do ponto de equilíbrio, aliás, se ela se distancia do ponto de equilíbrio, o trabalho da força elástica é negativo. Agora, quando a mola retorna à posição de equilíbrio, o trabalho da força elástica ela é positivo. O sinal do trabalho ele depende da orientação do movimento em relação à força elástica que age sempre no sentido de fazer a mola retornar
a sua posição de equilíbrio, tá certo? Então, olha só, esse sinal aí ele vai ser negativo quando a mola é alongada ou comprimida e positivo quando a mola retorna à posição de equilíbrio, tá certo? Bem, a gente vai resolver, né, alguns exercícios e acredito que essas considerações, né, vão ficar mais claras na mente de vocês aí quando a gente estiver resolvendo exercício. Acho que fica mais fácil de entender, tá certo? Então, encerra aqui, né, a parte teórica da nossa aula de hoje e a gente vai resolver exercícios juntos aí na nossa aula online.